do sexo masculino. Quer ver alguém para ir lá? Na vida. E o sexo feminino. 190. O último ano, no sexo masculino, foi 572. E o sexo feminino? 275 a 32,2. No último mês, o sexo masculino Foi de 569 a 68,1. e o sexo feminino? 166 a 31,1. Nos pesados, o sexo masculino Foi de 41 e 70,5. e o sexo feminino? De 172 a 29,5. De 2005, a maconha subiu de 1% para 26%. Cerca de 160% de acréscimo, base no crescimento do número de apreensões realizadas no país. Indica também que um crescimento no consumo total. Esse foi o gráfico da maconha. Obrigada. Gente, agora tem uma pessoa que vai dar o depoimento para vocês. Boa tarde. Boa tarde. Ex-dependente química. Eu comecei primeiro Acho que minha voz é o suficiente. Eu comecei primeiro a cocaína, que é chamada de pó, né? Comecei primeiro pela cocaína. Primeiro por diversão, era um pouco mais jovem, ia pra festa, queria me divertir e acabei usando. Eu queria, ficar bêbada, porque a cocaína, você pode beber a quantidade que você beber e que você não fica bêbado. Só que você sai totalmente a noção. Você perde totalmente a noção. Depois parei com a cocaína e voltei para o convívio normal da sociedade. Mas aí, por causa das mais companhias que eu me envolvi, passei a usar crack também. A minha experiência com crack foi a pior possível. Porque o crack, ele na primeira vez que você usa, você já fica dependente dele. Querendo ou não, você já fica dependente. Quem usa droga, se nunca matou, vai matar. Se nunca roubou, vai roubar. Se nunca se prostituiu, no caso da mulher, vai se prostituir. Graças a Deus, eu não precisei chegar a tal ponto. Graças a Deus, graças à minha família, mas foi preciso eu chegar no fundo do poço para que eu pudesse eu chegar no fundo do poço para que eu pudesse ver que a droga realmente é horrorosa. Eu vendi tudo que eu tinha. Eu vendi tênis de marca, vendi relógio, vendi joias, vendi cúmulo do absurdo, foi até vendido o meu lote. Acabei com a minha dignidade, não tinha mais amor próprio, vinha para casa da minha mãe. Eu queria ir embora rápido, porque ela não sabia que eu usava. Para quem não sabe, eu morava no Taguatinga, eu não morava aqui. Aqui eu vim para começar o meu tratamento, mas eu guardei mesmo, porque eu fui presa como traficante de droga. Porque para viciar, para manter o meu vício, porque eu já tinha gastado tudo que eu tinha. Não tinha como manter o meu vício. Então, para manter o meu vício, eu comecei a traficar. Comecei a vender não para ganhar dinheiro, porque droga não dá dinheiro para ninguém, só dá cadeia. Eu
no artigo 33, que é o artigo de traficante de droga, na colmeia, não fui presa na colmeia, no presídio feminino de Brasília. Aqui eu não sei como é que é o presídio daqui, eu só sei dizer o presídio de lá. No presídio de lá você é humilhada, massacrada, você é obrigada a acordar de madrugada com febre, você é humilhada, a sua família vai te visitar, é obrigada a tirar roupa, é obrigada a passar por constrangimento que não é legal, nem para sua mãe, nem para os seus filhos, nem para o seu irmão. Mas quando eu estava na droga, eu achava que ninguém me amava, ninguém me queria, ninguém nada. Quando eu estava lá, os meus amigos que na minha época da minha ativa estavam comigo, ativa que eu digo na época que eu usava droga, eles desapareceram, meu dinheiro acabou, eu fui presa. Ninguém foi lá para falar assim, não, eu vim aqui te trazer R$1. Ninguém foi lá. Quem foi a minha mãe, quem foi meus filhos, foi meu irmão. E hoje está sendo difícil, mas hoje tem 8 meses que eu não uso, porque eu fui presa dia 7 de fevereiro. Saí dia 24 de junho. E desde então, desde o dia 8 de fevereiro, vamos dizer, que eu não uso droga. Sentir falta, a gente sente, porque quem vai sentir falta de droga não são vocês, que vocês não usam. Quem vai sentir falta sou eu, porque eu usava. Mas eu faço tratamento, eu faço tratamento psiquiátrico, psicológico, eu faço tratamento no CAPS, eu uso remédio controlado, eu não consigo dormir mais. Meu sono não é normal, meu sono é perturbado. Por isso, o que eu quero deixar para vocês agora, do adolescente, é isso. Droga não leva ninguém para lugar nenhum. Leva para a morte, para o presídio e para a prostituição. Eu acho que foi semana passada, tinha uma garota morta aqui. Leva para isso também, para a morte. Se você, tipo assim, se vier alguém oferecer algum tipo de droga, falando, droga natural, maconha é a pior que tem. Porque dizem que é natural, de natural não é nada. Porque ela te dá alucinações, ela te deixa alucinada. Porque eu usei maconha, eu usei pó e usei pedra. Nenhuma das três presta. Eu ouvi a leitura da Fernanda, eu me emocionei. Por quê? Porque eu fiz essa carta para mim. Eu fiz a carta da despedida, porque eu não quero mais isso para mim. Porque se eu voltar, eu vou morrer. E se eu voltar, se eu não morrer, se Deus tiver misericórdia de mim, eu vou voltar para lá. E eu falo uma coisa para vocês, o presídio não é nada bom não. Eu já estou com a ficha suja, para arrumar emprego é difícil, é complicado para você arrumar emprego, não é fácil. Graças a Deus, quando eu fui presa, eu já tinha meu emprego, então eu estou meio que afastada do meu emprego, mas eu tenho meu trabalho. Mas assim que eu voltar, automaticamente eu vou ser mandada embora, porque eu fiz isso. Por isso, nunca aceita um coleguinha chega para você e fala, velho, mas aceita aqui, ó, só um baseadozinho, não vai acontecer nada com você. Vai acontecer assim? Mas na hora vai acontecer, porque a minha primeira vez foi assim, pessoal, vou só fumar só um pouquinho aqui, não vai acontecer nada, acontece. Vai acontecer a destruição da sua família, a sua destruição. A maconha, ela te traz, tipo, alucinações, você esquece das coisas. Às vezes, eu não sei nem onde eu guardo, meu próprio celular, não sei onde é que eu guardo. Eu já assumi chave que está na minha cara, eu não vejo. Às vezes estou na parada de ônibus, eu quero ir para um lugar, eu esqueci de onde eu quero ir. A maconha, ela te dá, ela queima os seus neurônios. E a pedra é o fim. A pedra, ela, automaticamente, quando você usa a primeira vez, você vicia na primeira vez. Não tem pra onde correr.
você fica mendigando, você vende até o que não tem. Eu já cheguei a vender um tênis de 140 por causa de 20 reais. Eu dei 20 reais no meu tênis, foi 140 e eu cheguei na boca e falei assim, olha, eu quero só 20 pelo meu tênis novinho. Meu lote valia 50 mil, eu vendi meu lote por 31 mil porque eu precisava da droga. E eu vendi, eu dei na verdade. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é que não experimente, não use, porque só vai levar vocês para a perdição e para o presídio e é isso. Está sempre difícil para mim falar isso, porque quando a Suzane me chamou para mim fazer um depoimento, eu falei, eu vou. Mas eu não imaginei que era para bastante gente. Eu não imaginei, então é difícil me falar, porque eu estou em processo de libertação das drogas, mas de uma certeza eu tenho, que eu não quero usar mais. Essa certeza eu tenho. Não quero usar mais. A droga me chama? Chama. Mas eu não quero. Eu não quero. Eu prefiro a morte do que usar. Porque só eu sei o que eu passei naquele lugar. O presídio é a pior escola que você tem para poder falar assim, para falar a pior escola para aprender. Mas para mim, graças a Deus, o presídio serviu muita coisa. O presídio serviu para me ensinar que péssimas amizades leva a isso. E às vezes você tem um coleguinha que fala assim, tá fumando maconha e tal, né? Aí você tem um coleguinha e ele fala assim, porra, velho, eu uso isso aí, ó, não tem nada a ver. Isso aí não tem a ver, sim. Você vai usar, você vai se viciar e você vai lembrar até o que você quiser. Você vai chegar a roubar. Eu tinha uma amiga, colega de usar droga, e ela vendeu as coisas da mãe dela, tudo, vendeu televisão, vendeu computador, vendeu tudo. Quando a mãe dela chegou do serviço, não tinha nada dentro de casa. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é que desistam. Desistam quanto é tempo. Vão chamar vocês mas isso aí é quadrado. Isso aí não quer usar porque é quadrado. Isso aí é vinil da mamãe e vinil do papai. Melhor você ter vinil da mamãe e ser vinil do papai do que parar numa colmeia, do que se prostituir, do que roubar. E é isso que eu tenho que falar.